Deus Santo, no nome de Jesus, mais uma manhã na presença do Senhor. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que abençoe aqueles que assistirem este vídeo. Havendo, Deus, qualquer dificuldade, que o Senhor possa, Deus, suprir todas as necessidades deles e dos seus familiares, que o Senhor possa ouvir as orações deles, sendo que elas sejam feitas no nome de Jesus, porque esta é a porta que abre o nosso caminho para estarmos, ó Deus, segundo a Tua vontade, agradando ao Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém. Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, que está em Hebreus capítulo 10. Vamos ler o versículo 7, o 10 e o 12, e depois o 23, o 35, o 37 e o 38. Bastante versículos, mas vamos ganhar tempo lendo-os. O versículo 7 diz, do capítulo 10 diz: Então eu disse, aqui estou, no rolo do teu livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O versículo 10, nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. O verso 12 diz assim: Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O verso 23, guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. O verso 35 diz assim: Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. 37. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Mas, verso 38a, o meu justo viverá da fé. Glória a Deus por isso. O título da mensagem de hoje é: o que Deus tem hoje para mim? O que Deus tem hoje para mim? Esse é o título da mensagem de hoje e eu quero meditar com vocês nesse capítulo 10. Mas eu gosto muito de uma canção que diz assim: há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Este lugar é no Senhor. Gosto muito desta canção e hoje nós vamos falar basicamente disso aí, né? Com o título da mensagem: o que Deus tem hoje para mim? Em Hebreus capítulo 10 diz que a lei foi uma sombra das coisas ou bens futuros. Então ela era uma sombra, né? Ela era um símbolo das coisas ou bens futuros. Então, entendendo que a lei foi o paraíso dos sonhos, né? Daqueles que sonhavam, sonhos de Deus para o futuro. E a velha aliança, que estamos falando tanto também, foi também sinais de sonhos, né? Para a nova aliança, para se cumprir em Cristo. No passado, vemos uma prova que Deus fez a Abraão, pedindo o seu filho, mas era somente uma prova. Deus já estava mostrando ali que ele teria um cordeiro propriamente seu, totalmente seu, que era Jesus Cristo. E desde o princípio, Deus busca realizar este sonho de Jesus. Deus não estava buscando a ter prazer, se realizar naquele sacrifício de animais, como bezerros e novilhos, porque Deus tinha o sacrifício perfeito, separado, que era para ser consumado na pessoa de Jesus. Então a lei, né, a velha aliança, era um símbolo dos bens que estariam por vir, do sacrifício perfeito que seria para nossa salvação e nossa esperança. Por isso Jesus disse que ele estaria para cumprir a vontade, que ele veio para cumprir a vontade do Pai, fazendo esse sacrifício perfeito, dando-se a si mesmo para este sacrifício perfeito.
E nesta vontade é que somos aperfeiçoados e santificados. É nesta vontade de Deus, confirmada na morte de Jesus Cristo, que você e eu somos santificados e aperfeiçoados em Cristo. Depois dele se dar para o sacrifício perfeito, ele sentou-se à direita de Deus. Então tudo foi feito de forma perfeita e planejada por Deus, aceita por Jesus Cristo, e isso para a honra e glória da igreja, que é o alvo de todo esse trabalho, né? Para a honra e glória da humanidade, que da parte que aceitou a Jesus, que era o alvo de todo esse trabalho, né? De toda essa investidura de Deus nisso aí, de todo esse projeto de Deus nisso aí. Então, nessa vontade sendo aperfeiçoado, nós devemos lembrar que fomos perdoados, fomos santificados por Jesus, por aquela pessoa que viveu nessa terra e sabe que não seria fácil viver aqui. É por isso que ele, sentando-se à destra de Deus, ele intercede por nós. Ele sabe que nós passaremos aqui por sofrimentos, por dificuldades, né, por dores, por perseguições, por difamações, etc. Mas ele intercede por nós, não nos deixando órfãos. Ele mandou então a pessoa do Espírito Santo. E é proibido, é contra a vontade de Deus que nós venhamos a ofender, a maltratar esse Espírito Santo que habita em nós, porque é este Espírito que nos prepara, o mesmo Espírito Santo enviado por Jesus, que nos prepara para encontrarmos com Deus, para encontrarmos com Jesus um dia. Engraçado que ele lá na destra do Pai, ele lá no trono, como eu disse ontem, o trono da misericórdia, ele intercedendo por nós, ele deixou alguém para cuidar de nós e nos proibiu de entristecê-lo. Ele é o Espírito de amor, de consolação, de graça, de preparação, de adorno para as nossas vidas, para encontrarmos com Jesus. Então não podemos ofender o Espírito Santo de Deus. E engraçado que as pessoas estão aprendendo muitas coisas erradas nas igrejas, muitos pastores estão mentindo, muitos pastores estão ensinando errado, padres, etc., ensinando errado, e alguns deles ensinam: você deve entrar na presença de Deus com ousadia, com intrepidez, e nisso aí muita gente entende que Deus é obrigado a ouvi-lo, que Deus é obrigado a isso, obrigado àquilo. Então ele é intrépido, ele entra ousado na presença de Deus, e a Bíblia não diz exatamente isso aí. A Bíblia diz que você deve ter a ousadia de chegar no trono da graça, mas te explica como você deve chegar. Você deve chegar com coração puro, com mente pura, com espírito humilde, reconhecendo que você só pode falar com Deus porque Jesus já te perdoou, Jesus já te justificou, Jesus já te representa diante dele para que você chegue até a ele. Esta ousadia não é falta de educação, não, eu coloquei Deus à prova. Isto é conversa fiada e você não deve aprender isso. Quando você falar com Deus, fale com o Senhor, seu Deus. Por isso muitos músicos aí, eu volto a dizer, vivem chamando ele de você, Jesus de você, como se eles fossem íntimos de Deus, mas isso é uma blasfêmia. Este Jesus que assentou-se à destra de Deus, ele continua Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele não é qualquer um para ser tratado de qualquer forma, e nem tampouco Deus é qualquer um para ser tratado. Ele é o teu Deus, ele é o Criador do universo, é o que fez você, é o que planejou te salvar e te levar para o céu, mas você tem que chamá-lo com respeito ao teu Pai que está no céu e não a qualquer um. Por isso esta ousadia te traz a obrigação de chegar com o coração puro, com o espírito reto, com a mente pura, livre de pecado, pedindo perdão pelos teus pecados antes de chegar diante de Deus para requerer ou falar qualquer coisa. Peça perdão pelos teus pecados e busque não pecar mais, que uma vez que você foi santificado, você não deve mais voltar a pecar. Uma vez que você foi justificado por Cristo, você não pode mais amar o pecado. Você tem que, pelo contrário, fugir do pecado, pedir a Deus para te proteger, para te guardar, para você não manchar o teu corpo e chegar diante de Deus com o corpo manchado de pecado. E porque você teve prazer nele, então Deus não irá te ouvir. Mas se você
for humilde o suficiente para entender que Deus é Deus, que Jesus é Senhor e que Ele pode te perdoar e pode te livrar de pecar, então você terá uma vida com Deus e todos os dias você se apresentará a Deus dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida nesse dia. Eu quero servir o Senhor, eu não quero pecar contra ti, eu não quero ofender o teu Espírito, eu quero ter uma vida santa e separada diante do Senhor, porque foi para isto que o Senhor me chamou e que o Espírito Santo do Senhor me selou para a salvação. Então a Bíblia termina dizendo, o capítulo 10, que o justo viverá pela fé. É pela fé que você caminha, é pela fé que você fala com Deus, é pela fé que você entende que você tem uma santa esperança em Deus da tua salvação, é pela fé que você entende que você foi selado por Deus, e selado você tem um endereço que é o céu. Você não pode extraviar, você não pode ir para outros endereços, para outros pecados, para outras ofertas do mundo, porque você foi selado pelo Espírito Santo de Deus que habita em você, para ser um cidadão dos céus, para ter uma vida santa e justificada diante de Deus, vivendo para Cristo nesta terra, fazendo a vontade de Deus, até que Ele te leve à glória eterna. Então isso é muito importante entender no capítulo 10, de Hebreus, que nós não devemos deixar o nosso sonho da vida eterna, o sonho de santificação, o sonho de termos a vida com Deus será abortado. Nós precisamos andar com Deus e pedir a Deus que ande conosco, com o Espírito Santo dele habitando em nós, como santuários do Deus vivo nesta terra, e Deus nos abençoará, porque a vinda dele está próxima, diz em Hebreus 10 também, e não tardará. Ele está simplesmente sendo longânimo para que a palavra dele chegue até a muitos, e esses muitos entendam o plano de Deus para salvar as nossas vidas. Deus abençoe você. Não deixe que seu sonho se aborte, não deixe que ninguém tire você do caminho certo, não aprenda coisas erradas, coisas mentirosas para dizer que você é santo, que você é separado, que você tem ousadia, que você é um presente de Deus nessa terra, que você é o privilegiado, que Deus tem muita honra em ter você nessa terra. Você é servo do Deus vivo, é filho do Deus vivo e deve representar a trindade de Deus nessa terra, honrando-a e vivendo uma vida justa, piedosa, abençoada nessa terra. Mas você já não é deste mundo, você está selado para ir para o céu, para habitar com Jesus e para viver com Ele na glória para sempre. Que Deus abençoe você e família no nome de Jesus. Lembre do título dessa mensagem: o que Deus tem para mim hoje, ou o que Deus tem hoje para mim. Deus tem bênçãos para você, mas quer que você viva sendo uma bênção nesta terra, no nome de Jesus. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, no nome de Jesus.